Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico. Aqui nós discutimos as principais questões para a sua jornada para se tornar um climatrônico. Eu sou Yara. E eu sou Lawander. E o tema de hoje é: como o climatrônico consegue reparar qualquer placa eletrônica? Vamos lá. Durante o meu processo de aprendizado, eu tinha muito medo das placas eletrônicas. E esse medo, ele não me deixava acreditar que era possível que isso acontecesse. Eu não conseguia entender como que era possível isso, tá? Que você conseguir reparar qualquer placa eletrônica, mesmo que você nunca tenha visto ela na vida. Porque eu não conseguia isso. Eu disse, caraca, eu não conseguia reparar nenhum, quanto mais um que eu nem conheço. Se eu conseguir reparar uma, daria certo aqui pra mim. E aí, então durante muito tempo eu não concebia isso na minha cabeça. Não era uma realidade, não era possível pra mim isso, certo? Como não era possível, eu acreditava que talvez minha cabeça era igual a sua hoje aí. Pô, mas eu não conheço nenhuma, cara. Eu olho pra um placa que me assusta. Imagina reparar mesmo que eu nunca tenha visto a placa. Certo? Então, durante muito tempo eu não acreditava nisso. Só que comecei o processo de aprendizado da manutenção eletrônica, certo? Com meus dois mentores, que eu falo aqui demais deles, né? E especialmente na segunda empresa que eu trabalhei com manutenção eletrônica, lá foi onde me caiu essa ficha. Lá foi onde me caiu essa ficha de que era possível reparar qualquer placa eletrônica. Entendeu? A gente tá meio azul aí, né? É história, né? É. É estranho, né? Olha essa luz aqui. Não abre muito não, que eu fico ceguinha. Meu astigmatismo Pesado, sofre com essa claridade nos meus olhos. Tem que regular a câmera depois. Então vou fazer a live de óculos de óculos escuro. Ceguinha. Então, eu não tinha essa... Foi lá que eu consegui perceber esse detalhe. Eu disse, caraca, velho, eu tô reparando uma placa aqui. Por quê? Chegou num certo dado ponto que eu pegava uma placa para reparar e eu não sabia nem que máquina era aquela. Nem de que placa era aquela máquina. Nem como que a máquina na qual aquela placa era conectada funcionava. E se você não sabe, eu vim da indústria, né? Eu vim da manutenção eletrônica industrial. E lá, tipo, chegava indústria em vários setores, várias áreas. E uma placa de uma injetora é diferente de uma placa de de uma máquina de impressão industrial, uma impressora gigante, sei lá o que, velho. Tinha eletrônica, os caras, o técnico, esse especialista da máquina, ele restringiu o defeito, a placa eletrônica mandava pra gente, chegava na bancada, a gente se virava com a placa, sabe? A gente se virava com a placa. Eu disse, caraca, legal. Pegava um aqui, como esse aqui, aí atrás, sabe, os detalhes. Aí a segunda, vi que não precisava saber como é que a máquina, como era que a máquina rodava lá. Precisava só conseguir alimentar aqui a máquina, talvez entender de alguns periféricos que iam nela. Se o cara desse o manual perfeito, se não desse, a gente se virava do mesmo jeito. Eu lembro que a gente analisava módulo de Caterpillar, trator, né? Esses módulos de trator, o cara conseguia os pinos de conexão do módulo, que era o que conectado em cada pino. E era só aquilo ali que a gente se virava. E pra dentro da placa, pra dentro do módulo, era na raça. Sabe? Pra dentro do módulo era na raça. E era analisando componente a componente, entendendo, levantando datasheet. Então, aí eu vi que era possível. E isso antes de eu começar a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, essa possibilidade eu passei para o climatrônico. Então por isso que eu digo que é possível para qualquer placa, mesmo que você nunca tenha visto ela na vida. Por quê? Porque a eletrônica é uma só, cara. Deixa eu te contar um segredo. A eletrônica é uma só. Se tu aprende eletrônica,
consegue isolar qualquer equipamento. Se tu aprende eletrônica, tu perde o medo dela. Tá? Tu tem medo de uma placa nova quando tu é bisurado. Quando tu sabe só os macetes daquela marca. Daquela placa. Tu já reparou tanto na sorte que tu já decorou os macetes todos daquela placa. Aí tu não pega outra. Isso acontece demais, tá? Isso tem muito desse tipo, assim. Muita gente trabalha desse jeito. Claro, é legal entender as nuances do equipamento. Sim, claro, agiliza demais. Só que a questão que eu tô falando aqui é... que às vezes o medo para. Por não conhecer a outra placa, eu nem pego. Por não conhecer o outro modelo, eu nem trabalho com esse tipo de modelo aí, porque eu não conheço. Sabe? E pelo contrário, não, vou pegar esse aí para eu analisar. Vou pegar esse modelo ali para eu trabalhar nele, ó. Trabalhar um pouquinho nele para eu entender melhor ele. Sabe? Então, é possível sim, e eu descobri isso na prática. Na prática, vivenciando a manutenção. E foi assim, meio que não foi um estalo, foi uma construção, mas chegou um ponto e disse, caraca, pode vir qualquer placa eletrônica. Eu tinha medo, eu só peguei uma Samsung. Quando eu pegar uma Fujitsu deve ser difícil demais, né? Aí quando eu pegar uma Samsung, uma ideia vai ser difícil demais, né? Uma Samsung vai ser difícil demais. E aí eu fui pegando e foi, parece, né? Tá aqui, os circuitos se repetem. Se eu sei eletrônica, nenhuma placa me põe medo. E aí esse é o game. Essa é a questão. Então é possível demais. Talvez você esteja num ponto onde eu estava lá no começo. Onde eu estava, lá no começo que eu tinha medo. Eu imaginava que os caras que mexiam com placa eletrônica eram os detentores de todo o conhecimento de todas as placas. Os caras tinham todos os segredos na cabeça deles. E quando eu aprendi, das pessoas que eu trabalhei, eu vi que não era desse jeito. Simplesmente tinha os fundamentos. Tendo os fundamentos, a gente se vira. Mas esse era o segredo. Esse era o segredo. Entendeu? Ter os fundamentos, ter as coisas. É verdade. Não, é tipo assim, eu pensei que o cara... E que às vezes os caras nem tem, às vezes os caras só bisurados. Não digo sempre, eu pensei que os caras tinham... Tipo, ele sabe, conhece aquela placa como um todo. De fato, ele analisou, já estudou todinho. E nem era. É simplesmente... Tem um contato do engenheiro que projetou a placa. Tinha um esquema eletrônico da placa. E aí conseguia se virar e tudo. Pra ser bem sincero, eu mal trabalho com esquema eletrônico. Das placas que existem o esquema, eu mal utilizo. Os meninos aqui também utilizam muito pouco. Como é? Foi uma pergunta que eu vi. Porque tem tanta gente que tenta reparar e que não consegue. Se é possível, né? Beleza, é possível, mas tem muita gente que tenta e não consegue. Por que é? É porque o pessoal acha que é fácil. Sabe? Tu não vê um cara fazendo uma cirurgia de cérebro, como tem no YouTube? Os caras abrindo o cérebro do outro. Tu tenta fazer em casa. Tu não vê um vídeo do cara botando injeção no braço do outro e tu vai tentar fazer em casa como familiar teu. Mas eletrônico o cara vê e acha que é só aquilo ali e tenta fazer em casa. Acho que não tem metodologia. Acho que não tem fundamentos por trás. Acho que é só ver um vídeo no YouTube que o cara é fera e consegue. Sabe? A barreira de entrada é muito baixa nesse sentido, né? O cara querer tentar fazer. O cara não cogita, mais ali. Tá até falando hoje de manhã. Eu não me responsabilizo por choque que vocês levam aí. Porque os caras. A gente mexe. O cara perguntou se energizava as placas. Você energiza e grava o vídeo energizada. Mas cuidado, se você não sabe, não mexe. Né? E aí o cara começa a fazer sem metodologia, começa a fazer sem método, sem norte, sem um passo a passo, sem um fundamento. Aí ele vai dar com burros na água, como diriam meus avós. ele vai errar muito, sabe? E vai frustrar. E no processo de aprendizado, eu como professor, eu fico sempre atento a explorar, puxar do aluno, sem fazer com que ele desista. Isso é muito relativo de cada aluno. Tem pessoa que se você vai ser mais duro, ele vai aceitar.
Tem pessoas que se você for duro, ele perde motivação. Tem pessoas que se você desafiar, ele ganha motivação. Tem pessoas que se você desafiar, ele se desinstiga. Então, quando você vai tentar fazer, a pessoa vai tentar fazer do nada, tá reparando nada e não dá certo, ela simplesmente se desmotiva e deixa de lado. Se desmotiva e deixa de lado. E aí, por quê? Porque não tem uma metodologia, não tem um meio termo, né? Estiga um pouco, aprende um pouco, aplica um pouco, aprende um pouco, aplica um pouco. Aí simplesmente vê um vídeo, dá certo, vou pegar aqui a minha máquina aqui, aí abre, perdeu o equipamento, troca, gasta uma grana, aí perdi foi dinheiro. Não, fui ver aquele negócio lá e fui perder uma grana aqui, fui fazer, fui fazer de qualquer jeito, cara. É aquela história. Vou ver que eu comecei aqui a responder essa pergunta. Você não vê um vídeo de uma cirurgia e vai querer fazer a cirurgia em casa. Mas um vídeo de reparo de placa você vai tentar fazer. Poucos são os... E principalmente se você é muito curioso, né? Se você é muito curioso, você vai tentar fazer. E aí tenta se frustra. E aí se frustra e não consegue ter resultado. E aí acaba travando num processo evolutivo de aprender a se tornar um climatrônico. Eu acredito que é por isso que se desmotiva. Que não tem metodologia, não segue. E aí não tente fazer de qualquer jeito. Sabe por quê? Quando eu dava aula de escola técnica, tinha um professor que ele... Era pra lembrar dele. Não vou citar o nome do cara, que eu nem lembro o nome do cara. Mas ele era professor de eletricidade, média e alta tensão. Certo? Eletricidade CA. E na cabeça dele, ele achava que eletrônica, porque trabalhava com tensões baixas, só as viagens, que trabalhava com as tensões baixas, era tipo fichinha, era uma coisa besta, era uma besteirinha, uma brincadeirinha de criança. Mas ele, que dava aula de tensão, tantos KVA, alta e mega tensão, era uma coisa, que negócio... E ele no discurso dele, era muito isso aí, cara. Ele falava, tudo que ele falava comigo, ele falava me menosprezando, não pelo profissional que eu era, mas porque eu dava aula de eletrônica. A eletrônica é menor do que a eletricidade na cabeça dele. Que eletricidade, não sei o quê. Como se a eletrônica não fosse algo perigoso, ou algo que não... Sei lá, não sei qual era o parâmetro que ele utilizava para dizer que a eletricidade era melhor do que a eletrônica. Mas ele menosprezava a eletrônica no sentido de que é besteirinha, é só estourar um capacitorzinho se der um vacilo. E não, cara. E não é isso. Não é só isso. Não é tão simples assim. E tem que ter cuidado, tem que saber de eletricidade para trabalhar com eletrônica. Tem que ter noção de tensão contínua, de tensão alternada. Tem que ter um embasamento. Tem que ter um fundamento. Não é qualquer um que vai... Nem que nem a história do cara que faz limpeza aqui, que eu contei, o cara do Uber que faz limpeza. Né? Que ele faz Uber e quando dá um intervalo ele vai lá fazer limpeza. Não é tão simples assim. Você tem que ter... Eu lembrei de uma situação agora, tu comparou aí, né, uma coisa, e me veio outra cabeça. Você tem que ter o conhecimento, ele é importante até para evitar que você se machuque, né? Porque, tipo, por exemplo, na cabeça de uma pessoa leiga, vou botar minha mãe, na cabeça da minha mãe, que não entende nada de eletrônica, tirou o aparelho da tomada, tá totalmente desenergizado. Mas a gente, né, a gente que trabalha com isso sabe que existem os capacitores e tudo, e que eu não posso tirar tirar a alimentação de uma placa eletrônica e tacar a mão nela, que eu corro o risco de levar um choque, né? Então até nisso, até nessa prevenção, nesse quesito aí, segurança, o conhecimento ele ajuda, né? Bem observado. Sensacional. Quem nunca levou um choque de um capacitor? Eu já levei, eu sabendo, levei no laboratório porque eu tirei, eu tava dando tensão e aí eu tirei a alimentação e por algum motivo, alguém falou comigo, eu perdi a atenção, quando eu retornei eu taquei a mão na placa. Esqueci. Toma, tá ligado? Aí eu levei um leve susto, né? Mas acontece.
Beleza. E como é que o climatrônico consegue reparar qualquer placa eletrônica? Como é? Ó, o climatrônico ele não desconsidera uma teoria, tá? Pelo contrário. Nós sabemos que a teoria é fundamental, certo? Sem teoria eu sou só trocador de componentes. Sem teoria, eu sou só trocador de componentes. Todo dia às 11 horas aqui, nessa semana, eu estou vindo compartilhar com vocês defeitos, fazendo um download da engenharia reversa dos defeitos, né? No bastidor climatrônico. E essa engenharia reversa mostra que é basicamente teoria, cara. Com as teorias a gente consegue explicar a prática, tá? Então, o climatrônico ele não desconsidera a teoria de maneira nenhuma. Ele não desconsidera a teoria de maneira nenhuma. E como ele não desconsidera a teoria, claro, tem prática, sim, tem a prática aliada com a teoria, tá? Quando o climatrônico alia a prática com a teoria, ele sabe testar os componentes, ele sabe identificar como é que o circuito eletrônico funciona, ele consegue pegar qualquer placa que ele nunca tenha visto e, não sei como é que funciona esse circuito, mas eu vou levantar esse circuito num papel, vendo como é que esse circuito, como é a topologia desse circuito, eu vou entender como é que ele funciona porque eu tenho a teoria eletrônica. Mas tem um componente aqui que eu não conheço. Mas eu vou analisar o datasheet dele. E analisando o datasheet dele, eu consigo ver o que tem dentro desse componente, entender que tipo de componente é esse e como testar esse componente. Então, o climatrônico ele vai conseguir reparar qualquer placa porque ele tem fundamentos, ele tem bases teóricas. E a prática, cara, vamos lá. É saber, se eu sei utilizar basicamente um multímetro, seria uma parte prática que eu preciso para aplicar a teoria, para aplicar a teoria dos testes. Porque saber como testar, beleza, saber o que é aquele valor que está dando no teste, é teoria pura. É teoria pura. Certo? Então, é possível que o climatrônico consegue se driblar bem qualquer situação nesse sentido, porque não desconsidera em nenhum momento a teoria. E acontece desconsiderar. E toda vez que eu desconsiderei a teoria, eu lembro que eu tenho que voltar para ela. Eu deu mais trabalho, né? Eu já falei algumas vezes que o climatrônico ele passa mais tempo pensando no defeito do que pôr a mão na massa, de fato. Pensando no defeito, pensando. Beleza, será que é esse aqui? Será que é esse aqui? Não, vou aqui nesse circuito, porque faz sentido ser esse circuito aqui. E aí vai no circuito, analisa e tende a ser mais assertivo. Certo? E aí, porque alinha teoria com prática, porque alinha análise teórica dos componentes eletrônicos, consegue reparar qualquer equipamento, né? Ali a teoria, na prática, identifica e consegue analisar datasheet, testar componente, levantar circuito, e mesmo que eu nunca tenha visto, levantando circuito, entendendo que ele é um transistor, que ele é um resistor, que ele é um capacitor, sabendo como o transistor funciona, como o capacitor funciona, como o resistor funciona, como o indutor funciona, o que é o reator, o que é o indutor, o que é o transformador, como o transformador funciona, o que é o chaveador, entendendo a dinâmica dos circuitos. Não importa se ele está dentro de uma placa de ar-condicionado, dentro de uma máquina de lavar, dentro de uma lave seca, dentro de um inversor de frequência da indústria. Porque inverter, ar-condicionado, inverter, o nome é porque tem um inversor de frequência. E na indústria, o inversor de frequência é conhecido como inversor de frequência. E é a mesma coisa que tem dentro do ar-condicionado. Do ponto de vista eletrônico. É o mesmo inversor de frequência. O mesmo? Igualzinho? Não, tem suas nuances, tem seus detalhinhos. Mas do ponto de vista da eletrônica, o inversor de frequência tem um inversor de frequência numa condensadora do ar-condicionado, tem um inversor de frequência dentro do motor BLDC, tem um inversor de frequência dentro do inversor da VEG, que parte do motor trifásico. Certo?
é um inversor de frequência. Se eu conheço como é que funciona o inversor de frequência, se eu conheço como testar o inversor de frequência, se eu conheço o que é um inversor de frequência, para que ele serve. Na hora que eu pegar, que eu bater o olho, que eu analisar o datasheet do componente e ver que é um inversor de frequência, eu vou saber como testá-lo. Faz sentido? Faz sentido isso para vocês? Então é desse jeito que é possível reparar qualquer placa, mesmo que você nunca tenha visto. Você tem fundamentos. Se você é bisurado, se você pegou uma placa e trocou o componente e deu certo, e você, se der erro tal, o componente que eu troquei foi esse daqui, anota aí. Certo? Anota aí. Aí da outra vez que tu for, que pegar, tu trocar, deu certo, só precisa 2 vezes dar certo. Tu valida na tua mente que dá certo sempre. Aí tu vai de novo na terceira vez e não é. Aí tu se perde. Só que aí é a mesma placa que tu pega sempre, porque tu trabalha numa empresa e só tem essa máquina. Aí tu pega ela várias vezes. Aí tu vai levantando. E estatisticamente, tu consegue levantar muita coisa dela. Acho que é um ponto que é 1, 2, 3 anos. 1, 2, 3 anos. Que tu vai ter lá um monte de ponto levantado de defeitos. O erro tal, eu analisei isso, isso e isso. Que nem eu fiz a aula do erro 17, tá aí no canal do YouTube. Fiquei lá 10 pontos. Vai documentando, né? Ele vai documentando e vai levantando. Mas aí vem uma máquina com erro 18, em vez de ser 17. Aí começa mais 1, 2, 3 anos para tu levantar um monte de coisa de novo. Então, se o cara não tem teoria, se o cara fica só na prática, ele fica... Até para ele... percebe que o cara não tem teoria, que o cara se faz uma pergunta, mas beleza, isso aí, mas por que é assim? Porque, não, é assim, cara, eu troquei, já deu certo, e dá certo mesmo, inventa os termos, só na cabeça dele, e aí fica difícil até de compartilhar a informação, de explicar o que aconteceu, explicar o porquê desse problema, entendeu? Então, é assim que o climatrônico consegue reparar qualquer equipamento. Exemplo de alguma situação assim, de algum aluno teu. Deixa eu lembrar. Que eles compartilham assim contigo, né? O Railan essa semana, né? Tá mais recente, eu vou lembrar mais fácil. Ele trouxe que reparou uma máquina de lavar. Da live, né? Da live. Eu não tenho nenhuma aula no meu curso sobre máquina de lavar. Eu nem falo sobre máquina de lavar. Eu já reparei parte de máquina de lavar, mas eu não falo. E ele conseguiu reparar. Por que ele conseguiu? Porque ele foi analisar e viu que era um varestor, estava estourado, e viu que tinha um capacitor estourado, e viu que tinha uma linha K, que é um chaveador. Um problema. Aí viu na linha K, no datasheet, que era um chaveador, taraná, comprou o componente, trocou, testou, viu que estava estourado, estava ruim, trocou e deu certo. Então, de outra máquina. Nunca vi. Não sei se ele nunca tinha visto na vida, mas eu não ensinei no curso, não. Tem um aluno meu que trabalha com máquina de solda. Repara a máquina de solda. Eu não sei se tem alguma máquina de solda no meu curso. Inclusive, o que é massa nisso aí, né? Fica a dica pra vocês que não estão dentro do curso, né? A galera que segue o Lawander só pelas redes sociais, assistir essas lives que ele tá fazendo com os alunos à noite, que são lives de tira dúvidas e tudo, e a gente começa a perceber o que tu falou aí agora, e eu comecei a lembrar aqui, né? Porque eu acompanho ele, eu acompanho o trabalho dele junto com os alunos e tudo, sempre tô aqui acompanhando tudo, né? E o que a gente percebe, que essa questão que o aluno tá falando, de que a teoria tem que ser alinhada com a prática, é uma coisa que os próprios alunos dele absorvem isso, né? O curso, ele é tão... O curso do Lawander é tão feito para isso, né? As lives, as aulas, tudo tem toda uma questão de uma conscientização, uma educação dos meninos de querer aprender mesmo, casar a teoria com a prática, que a gente vê aí, a gente consegue ver os meninos tendo um papo aí altamente técnico com o Lawander, né? Tem horas que é preciso dizer assim, não, peraí, vamos com calma, porque a galera que está assistindo a live aqui não é todo mundo que é aluno. E isso é muito bacana, entendeu? A gente vê esse resultado. Não é só uma coisa assim, o Lawander fala assim e tal, mas
Quem tá lá dentro do curso sabe que é realmente assim que tu pratica, né? E que tu ensina. Para eles. Ajuda os alunos a caminhar com as próprias pernas, igual tu faz aqui. E aí os alunos acabam perdendo medo de pegar qualquer máquina, inclusive coisas de outros segmentos. Mas por quê? Porque tem uma placa lá que controla o equipamento, que é eletrônica, e que a eletrônica que ele conhece, que ele sabe analisar, que ele entende os componentes, ele se submete a fazer a análise daquela placa ali. Vai sem medo, né? Ele vai perdendo medo. É massa a gente perceber isso aí. Quem entra lá, né, os alunos sofrem um pouquinho, porque o Laoda não tem esse negócio de é um curso de bisu, porque não é isso. O Laoda não tá lá dentro do curso para mostrar conhecimento para os alunos dele, ele tá lá para ensinar, para fazer os alunos caminharem com as próprias pernas, do mesmo jeito que tu faz aqui na Lautec, né? Então é massa quando a gente vê esse tipo de resultado aí dos meninos. E aí fica a dica para vocês assistirem, acompanharem essas lives aí à noite também. Que aí vocês vão ver o nível aí dos alunos. É isso aí. Acompanha lá pra vocês verem que não é mentira nossa. Beleza. E toda placa tem reparo? Vamos lá. Nem toda placa tem reparo. Vamos lá. Melhor. Toda placa tem reparo. É o quê? Mas nem toda placa vale a pena reparar. Toda placa tem reparo, mas nem toda placa vale a pena reparar. Tá? Algumas, aqui pra gente ainda é um gargalo os microcontroladores. Quando dá defeito no microcontrolador, a gente acaba condenando a placa. Ainda é um gargalo pra gente. Eu sei que é questão de evolução nossa, para poder entender de fato como funcionam os microcontroladores. E como funciona, na verdade, como programa, como reprograma, enfim. Então, falta a gente estudar um pouco mais sobre isso. Então ainda é um gargalo. Porém, então por isso, não é porque eu não consigo consertar uma máquina que ela não tem reparo. Talvez isso é uma incapacidade minha. O que eu trabalho aqui, gosto de trabalhar, toda máquina tem diagnóstico. Toda máquina tem diagnóstico. Todo defeito tem diagnóstico. E é isso que a gente é obcecado em buscar, o diagnóstico. A gente não gosta de liberar um equipamento sem diagnóstico aqui. Eu acredito que não sai. Sem diagnóstico não sai. Eu vou lá com o menino, a gente volta, a gente vai e volta, analisa várias vezes até passar no diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico é competência nossa, né? Passar no diagnóstico depende do nosso conhecimento eletrônico e entender o que a placa está passando. Reparar, por exemplo, micro a gente não reprograma micro, não ainda. Então quando é o micro, se eu tiver uma sucata, eu salvo o cliente. Se eu não tiver, eu tento vender uma para ele. Então eu dou uma solução. Mas aí eu não consigo reparar, né? O componente em si a gente não repara. Mas a placa, é possível que eu troque o micro e ela volte a funcionar. Tem essa possibilidade se eu tiver o microcontrolador. Então toda placa tem reparo. Nem todo componente tem conserto. Na verdade, reparar um componente. Não, a gente não repara componente. A gente troca o componente. Reparos a nível de componente, na verdade. É trocar o componente defeituoso. Em detrimento de ter que trocar a placa. Não necessariamente é preciso trocar a placa. Então toda máquina tem reparo, sim, mas eu não digo que eu reparo todos os equipamentos que chegam aqui pra gente, na Lautec. Eu digo que a gente dá diagnóstico. Diagnóstico é que eu peço dos meninos daqui, os climatrônicos daqui, todos são treinados e são focados em dar diagnóstico. Não teve reparo por causa disso, disso. Tá com defeito aqui por causa disso, disso. Hoje mesmo o Gladstone estava trabalhando num curto. Tá ali trabalhando ainda nela. Para identificar um curto numa placa. A gente estava lá e tirou o micro, estava em curto, e tinha outro componente em curto, a gente estava atrás e procurando, ele achou hoje de manhã.
um componente curto, outro componente estava em curto. Então, a gente é obcecado por buscar o diagnóstico. Toda máquina tem reparo? Sim. Às vezes você não repara por incompetência. Eu não reparo às vezes por incompetência. Tá tudo bem. Entenda que a incompetência faz parte da evolução. Tá? Até porque eu sei que eu nunca vou saber de tudo em eletrônica para conseguir saber de todos os equipamentos, todos os defeitos das máquinas. Isso que me faz ter vontade de continuar estudando eletrônica. Porque se eu já soubesse de tudo de eletrônica, eu estaria estagnado, perderia a graça. E aí, por não saber de tudo em eletrônica, por aprender uma coisa nova a cada dia, é que eu me mantenho estudando eletrônica. É por causa disso. Beleza, aí vem o Tiburcio e fala assim, mas pro cara chegar nesse nível, pode botar uns 15 anos. Talvez você pense isso. Tô pensando aqui, por que o cara pensa isso? Talvez porque ele só vê os caras que mexem com eletrônica, os coroas, o antigão, né? Talvez. Meu primeiro mentor era um coroa, um antigão, antigaço. Que trabalhava com multímetro analógico, direto. E eu total respeito por essa galera. Tenho um respeito gigantesco mesmo. Mas talvez você pense isso porque talvez você conheça só o cara que desde criança que ele mexe com eletrônica, que o pai dele já mexia, daí ele mexe desde criança. Entendeu? Ele tem um dom da eletrônica. Já ouvi esse termo. Fulaninho tem um berço de eletrônica. Dos meus alunos, cara. Foi uma discussão massa dentro do grupo. Porque o aluno veio com essa crença limitante. Com essa crença que limita. Acreditar que é um dom. Acreditar que eu nasci com isso, eu tenho que fazer isso, porque são vários anos para eu conseguir isso. É só crença. Se eu te disser que tem aluno meu que com 1 mês, 2 meses de curso, repara a primeira placa, saindo do zero. Entendeu? Quem vê o que a gente vê aqui, galera, não tem como acreditar nessa questão de que demora muito tempo. Eu mesmo aprendendo sozinho, tipo, sem curso, sem metodologia, criando meus próprios métodos, claro, aprendendo com os meus mentores, modelando os métodos deles, copiando coisas deles, aprendizados deles, sendo um ótimo discípulo, vamos dizer assim, sendo um ótimo aluno. Do dia que eu vi eletrônica pela primeira vez, do ponto de vista teórico, que foi em 2015, eu comecei a trabalhar profissionalmente em 2017. Foi? Sou péssimo com data. 17. Foi 2017, cara. 2017, mais ou menos. 2017. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com reparos de placas. 2 anos depois de ver a minha primeira aula de diodo. Foi 2017 mesmo. 2 anos depois, sabe? Então demorou 2 anos para eu sair do 0, sendo que eu aprendi eletrônica teórica em 1 ano e meio, porque eu fiz na faculdade, né? Então eu aprendi eletrônica analógica no semestre, não, em 1 ano, aprendi 1 ano a teoria eletrônica, né? Que foi eletrônica analógica, digital e eletrônica de potência. Foram 2 semestres. E ali, então foi em 2015 todinho, 15 e 16, foi no meio do ano de 2015. Então, tipo, 2015, cara. 15 pra cá, vou fazer. Fez 5 anos, né? Então, sei lá, eu passei 5 anos na faculdade para me formar em engenheiro mecatrônico. Então, isso 5 anos é um número, para a nossa sociedade, é um número aceitável. É um número aceitável, sabe? Tipo, 5 anos para se formar em alguma coisa. É o que nós somos treinados desde criança. Estudar 5 anos numa faculdade para aprender algo, uma profissão. E aí eu tenho um aluno que com 1 mês de curso, 2 meses. Claro, não é comum não, tá? Não é comum. Não é comum, mas tem. E a gente fica estudando esses caras que fazem. Qual a diferença deles para os que não estão conseguindo?
definitivamente não é o curso. Definitivamente não é. É mais uma parada pessoal. Então, essa questão de 15 anos é porque se você for querer aprender numa caverna trancado, fazendo transistor de sei lá nem de que, como era o transistor antigamente. Certo? Então, definitivamente não tem esse tempo todo, não. Não demora esse tempo todo. Seguindo metodologias é extremamente rápido. É extremamente rápido. Seguindo a metodologia correta, né? Seguindo métodos. Aí o Tibus vem e diz assim, mas isso é porque eles usam esquema eletrônico. Aí, essa daí, o Gladstone que me respondeu essa daí. Recentemente. Ele falou o seguinte: Ander, quem acha que com o esquema eletrônico é mais fácil é porque nunca analisou uma placa com o esquema eletrônico. Porque gera uma confusão gigantesca. Eu mostrei o esquema eletrônico para ele. Tem, Gladstone, acha esses componentes dessa placa nesse esquema eletrônico aí. Que no nosso segmento só a Samsung e a Fujitsu que eu conheço que disponibiliza, tá? No nosso segmento. E aí ele foi estudar o esquema eletrônico e deu um nó na cabeça dele, cara. E até você entender o esquema eletrônico de fato, dá um nó mesmo. Depois que você se familiariza, ele fica mais fácil. Tem umas facilidades, tá? Mas o climatrônico ele aprende a trabalhar mesmo que não tenha esquema eletrônico. Porque não é uma realidade em nenhum segmento. Olha, presta atenção que eu vou te dizer. Em nenhum segmento, tem o Leonardo dizendo que é da automotiva ali, ó. Leonardo no YouTube dizendo, ó, sou da automotiva. Em nenhum segmento, na automotiva, na indústria, na climatização, as marcas de placas eletrônicas disponibilizam o esquema eletrônico. Facilmente, tá? Lá na indústria, os que a gente tinha, porque ia pro treinamento, aí tinha um cara da VEG, aí o cara da VEG, meio que por baixo dos panos, passava ali um pendrive com uns esquemas eletrônicos. E era guardado de 7 chaves, que não poderia vazar. Ei, mano, esse carro, para não queimar o cara, entendeu? Sem nome, né? Sem dar nomes. Então, um negócio altamente escondido e ninguém vai disponibilizar. Só que aí, isso para a gente. Eu vou parar porque não tem esquema eletrônico? Eu vou deixar de reparar porque não tem esquema? Pelo contrário. Eu me reinvento e aprendo a trabalhar sem esquema. É difícil porque não tem esquema. Pô, cara, então não entra no segmento. Não entra. Você quer trabalhar só com esquema. Infelizmente. E se você quer porque quer o esquema eletrônico, então desenha. Ótimo, é isso aí. Essa é a metodologia que o climatrônico utiliza para trabalhar sem esquema. A gente cria os nossos próprios esquemas, levanta o circuito. É a arte de levantar circuitos, né? A pessoa quer porque quer, então desenha. Então desenha. Mais exatamente. fácil. Além de dar um aprendizado gigantesco no equipamento. Certo? Qual o pior erro que a galera que não consegue reparar comete? Quem não consegue reparar comete. Sair trocando componente à torta e à direita. Assim, na tua opinião, né? Na minha opinião. Sair trocando componente. Na sorte. Certo? E desistir. Né? Eu digo para muitos dos meus alunos, você não perde quando você deixa de reparar uma placa, não. Você espera que você desista. Porque triste de mim, eu não estaria aqui se eu tivesse desistido a primeira vez que eu não consegui reparar uma placa. Porque não vai conseguir, tem placa que a gente não consegue reparar, cara. Que vai dar uma surra e não consegue reparar. Tá? Entendeu? Tem placa que não consegue reparar. Assim, vê só aparece. Exatamente. E tá tudo bem. Isso não te deixa mais inteligente ou menos inteligente não, por causa disso. Porque tem máquina que não vai conseguir reparar. Então desistir, tá? Não seguir métodos e sair trocando componente à torta e à direita. Tá? O pior que eu acho, e eu vou falar porque eu acho que é pior. Se tem gente que fala aí que faz, e não tem um peso na consciência por fazer isso, mas definitivamente eu não ensino isso, que é fazer umas gambiarras pesadas. Tipo... Gambits pesadas. Ó, tipo, eu tenho... Isso, rapaz. Pego uma fonte
chaveada e ela não tá gerando as É fontes. ajuste técnico. Não tá gerando as fontes. E aí, cara, é porque tem um defeito na fonte. E defeito de fonte chaveada ele vai ser difícil quase sempre. Ou ele é muito fácil, ou ele é extremamente difícil. Ele é 880. Não tem o meio termo no defeito de fonte chaveada, não. Certo? Então, o cara vai, analisa a fonte chaveada, viu o efeito na fonte. Joga ali 5 volts no secundário da fonte chaveada e ligou os LEDs pro processor. O que o cara faz? Pega isso aqui, ó, um carregador de celular, põe, vou dar aqui a dica para você que é Charlie Brown fazer. O Charlie Brown pega o carregador de celular, aí põe lá, aí puxa lá o fase neutro, joga aqui, decapa esse fio aqui, tira 5 volts e joga lá na fonte. E joga no secundário. Isso dá uma dor na alma, cara. Isso dá uma dor na alma, sabe? Porque, na minha análise, é simplesmente preguiça de ir analisar o defeito. Porque é mais fácil botar uma fonte, ao invés de reparar uma fonte chaveada. É mais fácil. Ah, não faz isso não. Faz. Tem no mercado isso daí. Certo? O cara vai no caminho mais fácil. E vai de eletrônica que não é fácil. Ela fica simples com o tempo. Fácil ela não é. Mas aí o cara prefere entregar um serviço porco desse pro cliente. Acho que o cliente ignorante ao ponto de não perceber. Conta uma gomazinha pro cliente, vai dar certo, que vai ficar bom, e vai dar jeito, e vai não sei o que, não sei o que. O cliente cai, porque o cliente só tem aquela opção. E o cara faz esse tipo de serviço. Aí, o Jefferson dizendo que lá chega direto. Essas gambiarras pesadas pra ele. Sim, pois é, cara. Dói na alma. Aqui chegam as coisas que, pelo amor de Deus, eu não sei como é que os caras conseguem chegar nesse nível de gambiarras. Certo? Eu sou terminantemente contra, né? Tento trabalhar. Eu digo para meus alunos, mantenham a originalidade do equipamento. Quanto mais original tu mantém o equipamento, mais profissional tu é. Mais profissional tu consegue ser. Quando eu vejo uma placa que eu não vi, que foi mexida, e que não dá pra perceber que foi mexida, esse cara é bom. Esse cara é profissional. Agora não, o cara vai trocar, tu vê que tá toda lameada a placa. Parece que o cara tirou os componentes e foi com uma foice. Aí, pelo amor de Deus, às vezes dá, não tem mais nem reparo um equipamento desse. Então é isso. Acho que uma das coisas que mais me incomoda é isso. Ver gambiarra nível hard. Exatamente. Tem umas gambiarras pesadas. Dá muito mais trabalho, cara. Eu fico assim, cara, o cara gasta energia para montar uma giga de testes que vai enganar a placa do evaporador para enganar o sensor Hall do evaporador. Aí o cara gasta energia para criar isso, para deixar o equipamento sem controle de velocidade do ventilador. Entendeu? Para que eu vou gastar isso? Eu prefiro pensar em reparar aquele sensor Hall, ou o circuito do sensor Hall, ao invés de enganar a placa. Entendeu? Tem gente perguntando, tu já pensou em fazer isso? O cara acha que é um gênio. Tu já pensou em fazer isso? E isso? Cara, eu nem quero, mano. Entendeu? Eu nem quero fazer isso aí, cara. Não, porque não sei o que, não sei o que. Peraí, cara, vai tirar toda a originalidade do equipamento, vai deixar o equipamento sem algumas funções que ele, de fábrica, tem essas funções primordiais para o funcionamento do equipamento. Entendeu? A gente pega aqui umas coisas que, se eu fosse mostrar aqui, antes eu mostrava mais, né, as gambits, eu me revolto com as gambits, cara. Eu gravei uma aula aí que bem no começo do canal do YouTube, que eu era uma gambiarra pesada que o cara estragou a máquina do cara. Eu gravei, mostrei toda a minha indignação. Hoje eu estou mais tranquilo, estou mais zen na internet. Já vendo cada coisa vai ficando mais casca grossa em relação a isso daí. Eu tento manter mais a calma. Mas é isso, as gambits me tiram do sério. O pior erro que o cara vai cometer é querer facilitar o que é infacilitável. Vixi, meu pai. Filosofai-vos. Olha, sai que eu tô viajando demais. Pois tá aí. E o que não deve ser deixado de lado para que o cara consiga reparar uma placa eletrônica? Teoria. Qualquer placa, né? Qualquer placa. Teoria.
Não ignore a teoria. E vai acontecer que tu tá na prática e tu analisar o equipamento na prática e esquecer da teoria. E tu já sabendo da teoria. Isso vai acontecer, vai lembrar o que eu tô te falando aqui. Porque vai acontecer que tu esquecer a teoria na prática. A questão não é só saber a teoria, é linkar a teoria com a prática. Certo? É linkar a teoria com a prática. Aconteceu aqui com o Gladstone. Gladstone, tu sabe isso aqui, cara. E ele, não, mas tu sabe isso aqui. Vamos lá. Aí eu faço 2, 3 perguntas. Ele, é mesmo. Entendeu? Então tá com teoria, só que na prática não linka. Então linkar a teoria com a prática. Tá? Porque a teoria é fundamental para você se virar em eletrônica. Sem teoria, cara, sinto lhe dizer, você é só um trocador de componente. Se eu te dar uma placa e dizer assim, cara, troca esse IPM pra mim, aí tu troca. Aí tu é fera pra trocar. Mas se não tiver alguém pra te dizer o que tu tem que fazer, tu fica perdido. Sai trocando feito doido. Tem um vídeo que eu vi que o cara ensina a trocar, a corrigir o erro. Não lembro o erro. Não lembro. P0. Sei lá. Aí o cara fala assim, ó. A aula do cara é a seguinte. Eu saí analisando, eu troquei esse componente aqui, aí não deu nada. Aí eu troquei esse daqui, aí não deu nada. Aí eu troquei esse ULN2003, não deu nada. Troquei esse relé aqui, não deu nada. Troquei o PTC, não deu nada. Aí eu troquei o IPM, não deu nada. Não, aí troquei não sei o que, trocou assim uns 6 componentes. Aí quando eu troquei o IPM, voltou a funcionar. Agora tá rodando aqui, ó, funcionando 100%. Entendeu? Por isso eu digo que tem gente que trabalha assim, cara. Eu vejo na internet, a internet tá aí, um monte de cara fazendo isso daí. Então tem gente que trabalha assim. E o cara é o trocador de componentes, sai trocando, até acertar. Certo? Até acertar. Então, com metodologia, tem casos, por exemplo, a gente estava com esse curto aí do Gladstone. A gente energiza para identificar o curto, nada aquece, a gente tem que ir tirando, vai medindo o curto, tem um curto nesse componente aqui, a gente tira o componente para ver se o curto está nele, aí volta o componente. Aí vai para outro, mede lá no componente, tira o componente, volta, vê se está nele o curto, volta o componente, se não tiver. Até achar o componente que está em curto. Porque ele não aqueceu, ele não deu nenhuma informação, a gente tem que ir um por um, identificar o curto nos componentes que estão em curto, na linha que está em curto, e levantar um por um. Imagina se eu vou trocar tudinho, vou trocando. Aí troca teste. Cara, fica insustentável reparar a placa desse jeito. Certo? Vai demorar horas e dias para reparar um equipamento. Se tu não tiver... não pensar, não entender a eletrônica, não ter a teoria de eletricidade e de eletrônica. Porque as duas estão trabalhando em conjunto. Não existe eletrônica sem eletricidade. Show de bola. Dica prática para finalizar. Dica prática para finalizar. A dica prática para finalizar é: já que você não pode negligenciar a teoria, para você conseguir reparar qualquer placa você precisa da teoria, tu não consegue ver não, só eu aqui. Para você conseguir reparar qualquer equipamento, já que para que você consiga reparar qualquer equipamento, você não pode negligenciar a teoria, comece hoje a teoria de eletrônica, a estudar a teoria eletrônica. Certo? Acompanhe aqui meus conteúdos. Durante essa semana eu estou fazendo uma porrada de conteúdo, tem podcast climatrônico, bastidor climatrônico, entrevista com aluno. Tenta modelar a mentalidade da gente, cara. Tenta modelar a mentalidade do climatrônico. Que é um jeito de pensar a eletrônica diferente. O climatrônico tem um jeito de pensar a eletrônica diferente. Certo? Tenta modelar isso daí. Acompanhe para modelar. E vai no meu canal no YouTube, que lá eu entrego dicas teóricas, não só dicas práticas. Cada vez mais a teoria tá maior do que a parte prática nas minhas aulas. Eu vou lá para a prática e digo, eu peguei isso aqui, troquei isso. Mas por que eu troquei isso? É a teoria que eu explico na aula. Vamos para a aula de número 90 semana que vem. Pega a teoria, se embasa com a teoria. Cria embasamento. Nós fizemos faculdade e na faculdade você vai fazer o TCC.
E no TCC você descobre que você não inventou nada, mesmo que você tenha criado um negócio sensacional. Mas tudo que tu vai dar um AI que tu vai escrever no TCC tem que ser influenciado por alguém. Tem que ter um estudo científico que fez antes de ti. Porque tu não criou nada. E se tu criou influenciado por alguma coisa. Então, lá a gente aprende que tudo tem teoria por trás. Tudo tem que ter explicação por trás. Por que aquilo ali? Por causa disso. E com essas explicações, a gente consegue... Então foi assim, a gente é treinado há muitos anos já a explicar as coisas. E assim que eu tento forjar a mente do climatrônico. Para explicar o defeito. Para ele mesmo. Porque aí ele consegue aprender de fato eletrônico. Certo? Então, só consegue explicar o defeito eletrônico quem tem teoria eletrônica. Sem teoria você não consegue. Conversa com um cara que não tem teoria, quando tu tiver teoria, tu conversa com um cara que não tem teoria, ele não consegue te explicar o porquê que o defeito é aquele defeito. Entendeu? Ele sabe nem o nome dos componentes. Nem o nome dos componentes ele sabe. Mas ele sabe reparar. Será que sabe mesmo? É só um trocador? Mas repara. Tem cara que eu conheço que vive disso. Vive de reparos. Se seguir esse profissional, mas se for explicar como é que ele repara, ele diz, não, cara, quem sabe reparar é tu, quem é professor é tu, eu não sei não. Ou quem sabe explicar é tu. Eu não tenho um dom que você tem para explicar. É um dom que o cara acha que tem. Entendeu? Eu já escutei isso de muita gente. Mas eu entendo que é só o cara não tem teoria. Ele aprendeu, não, ele mesmo, eu aprendi que no dia a dia, cara, no dia a dia a gente aprende no dia a dia. Mas enfim, é isso aí, então busca teoria, não negligencia teoria. Teoria que diferencia o climatrônico. Beleza? E por hoje é isso. Por hoje é isso. Tchau, Tchau, pessoal. Valeu.